hoje nós vamos abordar o tema de otimização e cuidados antes de intubar o paciente. Vamos começar sempre por um caso clínico, para tentar ilustrar todo o processo cognitivo por trás da intubação ou de estabilizar um paciente antes de proceder à intubação. HF, 77 anos, masculino. Histórico de DPOC, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida com 39%, DAC, doença arterial coronariana, hipertenso prévio. História atual. Há 3 dias vem com febre, tosse secretiva e dispneia progressiva. Como que é o exame físico desse paciente? Esse paciente ele dá entrada na sala vermelha em franca insuficiência ventilatória, saturando 66%, com uma frequência cardíaca de 165, uma pressão de 53/23 e uma frequência respiratória de 30 incursões por minuto. Ausculta cardíaca, ritmo irregular, tem um sopro sistólico. Ausculta pulmonar, crepitantes bilaterais, está com tiragem intercostal, retração furcular, extremidades estão frias, mal perfundidas, tempo de enchimento capilar de aproximadamente 5 segundos e um edema de membros inferiores. Nosso paciente claramente, visivelmente, não está bem. Tá? O que priorizar? Sempre lembrar do ABCDE. O A, o que o nosso paciente precisa? Lembrando que o A é a via aérea. Então, para a primeira coisa que fazemos para um paciente que está extremamente descompensado, vamos tentar lembrar da via aérea, vamos garantir uma via aérea para esse paciente. Só que pensar no A, pensar com a cabeça na via aérea, não é esquecer os demais. Quando a gente fala de garantir uma via aérea, claramente o nosso paciente estava numa insuficiência ventilatória e ele precisa de uma intubação orotraqueal. Tá? Posso tentar resgatá-lo de uma outra forma? Pode tentar, mas dado o contexto dele, provavelmente esse paciente vai acabar evoluindo para uma ventilação mecânica. Existe uma divisão que, segundo algumas bibliografias, a gente pode fazer, que são os 7 P's do manejo da via aérea para uma sequência rápida de intubação segura. Preparação, pré-oxigenação, pré-intubação, paralisia com indução, posicionamento da cânula, que o primeiro posicionamento é do paciente, e o pós-intubação. A gente vai passar por alguns desses P's para a gente ter uma noção do que é otimizar um paciente antes de proceder para a intubação em si. Qual que é o foco da aula de hoje? Preparação, pré-oxigenação, pré-intubação e o posicionamento do paciente. Tá? Como tudo na vida, a preparação é fundamental para um procedimento seguro, um procedimento livre de intercorrências. Primeira coisa que a gente faz, avalia a via aérea do paciente. O meu paciente, antes de pensar em intubá-lo, ele tem algum fator, algum prognóstico clínico, ou até mesmo um diagnóstico visual que demonstra que ele tenha uma via aérea difícil, ele tem algum preditivo de via aérea difícil. Depois disso, tem o nosso planejamento. O que é o planejamento? Antes de intubar, antes de fazer qualquer procedimento na medicina, a gente tem que se planejar. A gente tem que saber se esse procedimento, se for uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia por vídeo. Se essa cirurgia por vídeo não der certo ou complicar, o que eu posso fazer? Posso fazer uma outra técnica? Eu vou ter que converter ela para uma cirurgia aberta? Então, eu preciso ter planos, antes mesmo de tomar a conduta inicial. Então, no manejo da via aérea, a gente tem que ter o plano A, plano B, plano C, plano D, até o plano Z. O que isso quer dizer? Plano A, o residente, o R1, vai tentar intubar aquele paciente com laringoscopia direta, e se não conseguir, e se der errado? O plano B, quem que é o plano B? O R2? O R3? Vamos insistir na laringoscopia direta, a gente vai utilizar um videolaringo, vamos utilizar um tubo guiado, vamos utilizar um buge. Esses são os planos. Se nada der certo, eu vou partir para uma cricotiroidostomia. Então eu preciso ter planos. Além do planejamento, eu preciso monitorizar esse paciente de forma contínua. Todo paciente grave requer monitorização contínua. Oximetria de pulso, eletrocardiograma contínuo, pressão não invasiva, ou até mesmo PAI, pressão ou PNI, pressão invasiva. Capnografia se disponível. Todo paciente grave que entra na sala vermelha precisa de acesso. Médicos sem acesso periférico não são nada, pois a gente vocifera, a gente ordena muitas medicações que, se não tiver o básico, que é um acesso periférico, a gente não consegue administrá-las. Idealmente, peguem 2 acessos periféricos no paciente de vocês. Sempre um para infundir algumas medicações, outro como garantia, ou mesmo para infundir algumas medicações contínuas que não se conversam. Existem medicações que são contraindicadas a gente infundir por um mesmo acesso. Quem sabe isso são os enfermeiros, são os técnicos, mas numa hora de emergência não dá para ficar debatendo. Então é sempre bom ter pelo menos 2 acessos. Tomar o cuidado de que, se vocês procederem para a intubação orotraqueal, com uma sequência rápida de intubação, e for fazer medicações em bolos, lembrar que as medicações da sequência rápida de intubação devem ser feitas no acesso
contralateral esfígmo. Pois, se você infundir a medicação enquanto o esfígmo estiver apertando aquele membro para ver a pressão arterial, isso não vai fazer aquela medicação circular até que o esfígmo se desinsufle. Sempre identificar as medicações. Se você vai fazer uma sequência rápida de intubação e você escolhe um indutor, por exemplo, o etomidato, e eu escolho uma succinilcolina, se eu aspirar e não demarcar, eu não faço ideia qual é o etomidato e qual é a succinilcolina. E esse tipo de confusão não acontece, por exemplo, com o Propofol, que é das medicações, ela é inequívoca, ela é leitosa. Mas a grande maioria é uma água transparente. Então, sempre identifica as medicações. Outra parte fundamental da preparação são os materiais. Teste todos os materiais antes do procedimento. Tubo. Escolhi um tubo. Olhei para a viária do paciente, ou não diretamente, né, porque eu não entubei, mas olhei para o paciente, imaginei pelo sexo dele, pela altura dele, pelo peso dele, um determinado número cabalístico na minha cabeça. Por exemplo, eu acho que cabe um tubo 8 nesse paciente. Deixa um 8,5 e deixa um 7,5 preparado. Sempre um tubo maior e um tubo menor. Preparação para intubar. Preditores. O que são preditores? Nós temos alguns preditores, são dicas que a anatomia e a fisiologia do paciente dá, que aquela intubação pode ou não ser difícil, que aquela ventilação pode ou não ser difícil. O que isso quer dizer? Nós temos alguns mnemônicos, Lemon, Roman, Rods, Smart. Cada um desses mnemônicos vai me predizer algum tipo de dificuldade que eu possa ter em algum dos passos nessa intubação. Vamos ver primeiro o Lemon, para a gente ter uma ideia geral. Laringoscopia é difícil. Então, se eu olho para o paciente e vejo que ele tem alguma via aérea, algum preditor de via aérea difícil, eu vejo que uma lampate dele, ele abre a boca, eu já quase não consigo ver a região da hipofaringe dele, eu só vejo língua. Se ele tem algum tipo de obstrução, se ele é obeso, se ele já tem uma mobilidade cervical reduzida, isso são alguns exemplos. Eu sei que laringoscopar ele vai ser difícil. Um outro exemplo, para um outro extremo. Smart. Cricotireoidostomia é difícil, né? Eu estou indo para o outro extremo. Fiz de tudo. Tentei ventilar o paciente, tentei entubar o paciente, tentei passar uma máscara laríngea no paciente. Nada funcionou, ou eu estou naquela situação. Não intubo e não ventilo. Se eu não consigo intubar e não consigo ventilar, o que eu faço? Cricotireoidostomia. Mas antes mesmo de estar nesse momento, eu tenho que me precaver e pensar. Smart. Esse paciente, ele já fez alguma cirurgia prévia nessa região? Ele tem alguma massa nessa região? A anatomia dele é difícil por algum motivo? Ele já foi irradiado, radioterapia na região cervical? Ou ele tem um tumor nessa região? Todos esses preditivos vão mostrar que se o pior acontecer e você não conseguir intubar e não conseguir ventilar e partir para uma cricotireoidostomia, se ele tiver qualquer um desses preditivos, essa crico não vai ser fácil. Mas eu vou pensar nisso na hora de intubar ou na hora quando as coisas começarem a dar errado? Não. Plano A, plano B, plano C, plano D. Então eu preciso pensar em todos esses preditores antes mesmo de pedir para o técnico de enfermagem fazer o indutor e o bloqueador neuromuscular. Isso é preparação. Basicamente, eu tenho Lemon para laringoscopia difícil, Roman para dificuldade de utilizar bolsa, válvula, máscara, né? Eu tenho preditores que mostram que ambusar alguém vai ser difícil. Por exemplo, um paciente que já foi irradiado, tem alguma restrição, se é obeso, ou tem uma obstrução de via aérea, ou tiver uma dificuldade de selar essa máscara, né? Pacientes do sexo masculino, pacientes que não têm dente, tudo isso vai dificultar a minha ventilação do paciente. O próprio RODS é uma dificuldade em relação à passagem de alguns dispositivos extraglóticos. Por exemplo, se eu considerar por algum motivo, por exemplo, um resgate, utilizar uma máscara laríngea, na hora de passar ela, eu posso encontrar algumas dificuldades. Eu já prevejo essas dificuldades se eu pensar no RODS, que é a restrição, né? Restrição de abertura bucal, restrição ali de movimentação, obesidade, ter alguma obstrução, a própria distorção da via aérea, é difícil encaixar uma máscara laríngea, né? Ou essa distância tiromentoniana muito curta. E como eu já havia falado para vocês, a outra extremidade, o SMART, para já antecipar uma possibilidade de cricotireoidostomia difícil.